Quero chamar a doutora Lorena aqui, que vai falar de um assunto que mexeu com a nossa cabeça durante 2 anos. Qual foi, gente? O Covid. Infelizmente, né? Mas ela tem propriedade para falar, ela vai falar com vocês também. Vamos dar uma salva de palmas para a doutora Lorena, para ela poder falar com vocês aí, tá bom? Boa tarde. Primeiro eu quero agradecer, primeira coisa eu quero agradecer esse movimento do Nas Ruas, esse tipo de evento que a gente está tendo aqui hoje em Patos de Minas. Ontem eu saí daqui, não sei se todo mundo participou de ontem, mas com um sentimento de estar nutrida de informação, de amor, de valores, de princípios, e de perceber que a gente não está só. E nos dá uma garra, um ânimo para seguir em frente. Então, o tema que eu vou falar aqui hoje é Covid, a pandemia da manipulação. Eu vou pular algumas palavras que eu não posso dizer, senão o algoritmo derruba o canal da live. Então, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, mas vou tentar me expressar e contar para vocês da melhor forma possível, fazer uma análise de tudo que a gente viveu nesses últimos 2 anos. Vocês devem estar se perguntando, quem é a Lorena, né? Quem é essa mulher que está aí na frente? Aqui no interior a gente costuma saber assim, ela é filha do fulano, ela é neta do ciclano, ela estudou em tal lugar, ela é amiga do meu amigo, ela é prima do meu vizinho, né? Aqui a gente tem essas formas de lidar, de um saber o que é o outro, né? Mas eu sou uma médica. Vocês devem estar pensando, o que uma médica está fazendo aqui no Congresso de Política? Muitas pessoas perguntam quais são suas especializações, quem é você, tudo. Aqui tem algumas coisas aí para preencher vocês. Acho que isso aqui preenche só papel. Tem muita gente aí com muito mais especialização que eu, com muito mais tempo de serviço do que eu. E por que numa região que tem tantos médicos, excelentes médicos, me chamaram aqui? Provavelmente porque eu tenho uma posição, um posicionamento diferente. E acredito que foi isso que me trouxe até aqui, nesses últimos 2 anos. Então, eu quero me apresentar para vocês apenas como uma mulher que defende seus valores, seus ideais e que buscou os seus princípios para poder tratar a população. Eu deixei essa foto aqui. Essa foto aqui foi tirada num hospital de campanha, em São Paulo, 14 de abril de 2020. E eu queria começar com essa mensagem que eu escrevi naquele dia. Caminhando no escuro, com que propósito? Ajudar, trabalhar, evoluir, aprender, sobreviver. Não há dimensões, nem palavras para explicar o que eu tenho vivido. Não duvide do caos. Ele existe e vai passar. Preparando para superar o grande vazio que vem depois. Acredite, vai doer. Boa sorte para nós. Essa, eu acho que é uma mensagem hoje muito mais atual do que em 14 de abril de 2020. Mas vocês vão me perguntar, o que eu estava fazendo lá? 14 de abril de 2020. O coronavírus chegou aqui no Brasil em janeiro de 2020. Mais ou menos em março de 2020, São Paulo já estava numa corrida de leitos, piorando os casos. Aqui em Patos houve a primeira morte. Eu tinha uma filha recém-nascida, de 4 meses, uma de 2 anos. Eu estava naquela fase felina da criação. Só queria saber das minhas pequenas. Mas a guerra começou. A gente achou que era uma guerra enviada por Deus naquele momento, né? Um castigo, uma peste. Não sabíamos o que era. Mas tinha um vírus mortal vindo para dizimar a nossa população, dizimar nossa sociedade. Ninguém sabia nada. Todo mundo em pânico. Ninguém sabia nada. Os políticos tentando alguma solução, vamos fechar, não vamos fechar. Todo mundo preocupado. As pessoas que estavam produzindo iam deixar de produzir. Os médicos estavam desesperados porque não sabiam o que fazer se chegasse paciente. Não existia protocolo de tratamento. Não existia protocolo de fisiologia do vírus, a gente não sabia como ele se comportava, e estava chegando. O inimigo estava ali. Naquele momento, vou só mostrar também para vocês, gente, que hoje eu estou lançando meu livro aqui, chama Sem Máscara,
tá? Está sendo vendido lá de fora. Nele eu conto detalhes dessas histórias. Aqui eu vou fazer só um resumo para vocês entenderem depois o que eu quero dizer no final. Mas naquele momento, eu tinha 12 anos de experiência de porta e UTI, emergência. Trabalhei muito em hospitais de ponta aqui. Eu fui diretora do Hospital Regional, não sei se vocês conhecem aqui, por 3 anos. Trabalhei lá por 10 anos. Era responsável pela enfermaria. Fui preceptora da residência. Fui preceptora do curso de medicina da Unipam por 6 anos. Tinha muita experiência de porta, muita experiência de UTI. Estava ali com as minhas filhas, meu marido, meus pais. Meu pai tinha acabado de colocar 3 stents no peito, tinha infartado. E estávamos muito vulneráveis. E a gente foi para a fazenda, ficou lá 15 dias, achando que uma quarentena ia resolver. A gente sempre tinha. Não eram 15 dias? Vamos fechar 15 dias que vai resolver? Nós ficamos lá tranquilos, tomando banho de piscina, fazendo um churrasco. E aí, saiu no noticiário, Espanha, Itália, todo mundo arrasado, destruindo a Europa, o vírus. Chegou em São Paulo. Eu lembro do número 200. 200 mortes no estado de São Paulo. No dia que eu vi aquela notícia, eu falei, não vai parar, vai chegar. Alguém tem que fazer alguma coisa. Comecei a ligar para os colegas que trabalhavam comigo nos hospitais particulares daqui, os infectologistas, os intensivistas. E aí, que protocolo que nós vamos fazer? Vamos reunir, vamos estudar, vamos... Você está louca? Vai chegar aqui não, minha filha. Nós estamos em Patos de Minas. Você ficou doida? Que protocolo? Você acha que eu vou gastar dinheiro de separar aqui no hospital, gripado e não gripado? Você ficou doida que você estava investindo nisso? Eu vou pedir dispensa da prefeitura. Eu não vou para a fronte de batalha de jeito nenhum. Ninguém queria entender o que estava acontecendo, se comprometer com aquilo. Pouquíssimas pessoas, até hoje, se comprometem realmente com isso. Eu olhei para minhas filhas, olhei para o meu marido, olhei para os meus pais e disse assim, eu vou para São Paulo. Você ficou louca? Sou irresponsável. Eu disse assim, eu vou. É uma guerra, vai chegar. Ninguém vai cuidar de vocês. Quem que vai cuidar das minhas filhas se elas tiverem Covid? Se eu, que tenho 12 anos de profissão, que estou acostumada com a porta, que sei entubar, que sei cuidar, estou aqui na fazenda, tranquila, ninguém vai se comprometer para cuidar de vocês. Então, foi pela minha família, pelas minhas filhas, meu maior motivo, meu propósito. Eu fiz as malas e fui para São Paulo, me inscrevi nos hospitais de campanha, nas UTIs Covid da cidade, e vivi os piores dias da minha vida. Lá, eu aprendi um pouquinho sobre o vírus, a fisiologia do vírus, vi como as coisas se comportavam, como o mesmo padrão de pacientes, o maldito 10º dia, em que a gente tubava todo mundo no 10º dia, e percebi que lá o vírus estava matando mesmo, não adiantava aumentar leito de CTI, que ia todo mundo se contaminar, todo mundo morrer. Eu fui impedida de tratar da forma como eu gostaria, comecei a discutir com as chefias de lá, que também eu não fico calada. Eu queria passar corticoide em todo mundo e não me deixavam. Dizia que toda insuficiência respiratória em medicina se trata com corticoide, menos o Covid. E aquilo eu não aceitava. Fiquei lá por um tempo, voltei e disse assim, eu já entendi o que o vírus significava. Agora eu preciso achar um tratamento para a minha família, porque lá não tive essa resposta. Eu vim para Patos, desculpe a palavra, para comer livro. Eu lia todos os artigos do Brasil, do exterior. Foi quando eu descobri a doutora Marina Bucar, que é uma piauense, que mora em Madrid, que fez o primeiro protocolo de tratamento. Pelo doutor Zelenko, da França, não sei se vocês conhecem, que falou de um remedinho, que não pode falar o nome. E aí comecei a ler. Vi um hospital de São Paulo iniciando o tratamento, com bons resultados, vendo colega que trabalhava lá. E tentei falar com as autoridades daqui, ninguém me ouviu. Eu fiz um protocolo de tratamento regional, já que eu conhecia bem a região, 72 páginas, entreguei para todas as autoridades, para que eles tomassem uma providência e a gente tivesse algum tratamento. Me ignoraram e me perseguiram por esse motivo. Foi um dos motivos da perseguição, que eu cobrei demais, falei demais, queria coisa demais. Tem aquele ditado americano, se você não se encaixa, você precisa criar espaço. E foi isso que eu fiz.
Foram mais de 3.000 atendimentos de Covid desde então. Eu sou atuante defensora desse tratamento, que a gente não pode falar. Eu sei que vocês apoiam, mas é porque se eu falar, cai a live. Aí eu destruo a live do Congresso, aí cai todo mundo. Vai ter que ser. E eu queria deixar para vocês uma frase que me impacta muito. Eu não tive nenhum óbito de paciente que iniciou o tratamento precocemente até o 7º dia dos sintomas. Eu acredito, e vou mostrar para vocês, que o tratamento é a melhor arma contra o coronavírus. Vamos lá. Eu vou explicar alguns dados aqui para vocês, para eu poder me expressar melhor para vocês. Esse aqui é um painel do coronavírus que eu tirei no dia 28/2, tá? Lá no site do Ministério mesmo de Saúde. Esse painel ele é atualizado diariamente, as prefeituras, todo mundo atualiza. E eu quero mostrar para vocês esse número aqui, ó, 2.3, letalidade. Tá? O que significa a taxa de letalidade? Não é a mortalidade. A mortalidade é a quantidade de pessoas que morrem em uma certa população. A letalidade é a quantidade de mortes dentro daquela doença diagnosticada. Então, se eu tenho X indivíduos com aquela doença, eu tenho a proporção exata das pessoas que morreram daquela doença. Essa é a taxa de letalidade Brasil, dia 28/2. Temos aí uma semana, né? 2,3% das pessoas que tiveram Covid morreram em decorrência dele. Pode passar. Esse é o painel da Prefeitura de Patos de Minas, na atualização, né, do dia 1º. Então, lá eles não têm a taxa de letalidade, eu calculei aqui. Então, dentro da população de todos os casos, 29.083 casos, nós tivemos 579 óbitos na cidade de Patos de Minas. Isso significa uma taxa de letalidade de 1,99%. Certo? Vou deixar alguns números aqui e comentar o meu trabalho. Eu não estou aqui para discutir o que é melhor ou pior, eu estou aqui para discutir o que eu acredito e o que eu fiz, e eu tenho certeza que é melhor, graças a Deus, mas eu quero mostrar para vocês em números. Eu tive mais de 3.000 atendimentos de Covid-19 de pacientes positivos, tá? Fora os pacientes que deram negativo, os positivos. Nenhum óbito de paciente que iniciou o tratamento precocemente até 7 dias de sintomas. Então, todas as pessoas que faleceram do Covid, em que passaram por mim em atendimento, só iniciaram o tratamento após o 8º dia. E eu queria deixar esses números aqui. Foram 28 mortes, tá? Que me dói muito, eu sei a carinha de cada um, eu sei o nome de cada um. Só que desses 28 pacientes, eu tratei apenas 6 na internação. 22 pacientes foram encaminhados para outro serviço. Esses 22 pacientes foram avaliados por mim e internados em outro serviço. Então, eles foram para outros hospitais particulares por questões de convênio, ou foram para o SUS, mas foram para lugares que não preconizam o mesmo tratamento que o meu. Então, esses pacientes, durante a internação, não receberam o tratamento que eu acredito. Mesmo assim, por eles terem sido avaliados por mim, eu considero que eram meus pacientes e eu conto essas mortes nas minhas mortes. Mesmo assim, 80% deles não trataram comigo. A minha taxa de letalidade é de 0,94. Se eu comparar com a taxa de Patos de Minas, por que eu quis comparar mais com a taxa de Patos de Minas? Porque as características dos pacientes e as características são mais próximas de Patos da região. Então, a minha taxa é 47% menor do que a taxa local. Eu nem coloquei a taxa Brasil, porque tem muita diversidade. Então, em números, eu consigo comprovar para vocês que valeu a pena. Que, realmente, a taxa de letalidade das pessoas que tratam, ela é infinitamente menor. Eu vou deixar uma reflexão. Poderiam ter sido salvas mais vidas? Poderia ter sido menos cruel? Poderia ter sido diferente?
Sim, poderia ter sido, na minha opinião. Mas quando a gente fala se, é uma probabilidade. O que eu quero discutir aqui não é se a gente poderia ter salvado ninguém, porque eu acho que a pessoa que foi no momento dela, porque eu acredito muito no propósito divino. A gente tem a nossa hora, as coisas acontecem como tem que acontecer. Nós não temos maturidade para entender isso ainda dentro do nosso sentimento, mas eu confio muito em Deus. Então, apesar disso, o que eu quero discutir é: quantas pessoas não tiveram a liberdade de escolha de tratar? Só isso. Eu não estou falando de quem a gente salvou, quem que não salvou, não é esse o mérito. O mérito era: por que essas pessoas não tiveram a liberdade de escolher o tratamento que gostariam? Por que demonizaram medicações que foram usadas por 70 anos de forma segura e que eu acredito que realmente funcionam? Nós temos mais de 1000 artigos publicados. Pode passar. Pode passar. Eu vou deixar aqui. Mais de 1000 artigos publicados que embasam esse tratamento são completamente ignorados por instituições, pela mídia, por tudo. Eles usam aquele clichê do comprovado cientificamente para manipular o medo das pessoas e dizer: não tem comprovação científica. Espera aí, temos sim. Temos mais de 1000 trabalhos embasando o tratamento. Ah, mas você não tem o maior nível, que é o nível 1A. Vamos lá. Vocês sabem o que é o nível 1A? Então, vou explicar para vocês. Esse aqui é o nível de evidência científica. A gente começa com opinião de experts, estudo com animais, estudos in vitro. Aí a gente passa para relato de casos e série de casos, para estudos de caso-controle, estudos de coortes, ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas. Nível 1A são as revisões sistemáticas e meta-análise. Sabe quantos por cento dos tratamentos preconizados hoje em medicina tem esse nível de evidência? Menos de 10%. Para ser mais precisa, 8%. Infarto tem? Não. AVC tem? Não. Botox tem? Não. Hipertensão tem? Não. Diabetes tem? Não. Vamos parar de tratar isso tudo? Então, o que nos leva a falar é o seguinte: a hipocrisia. Tá? Eu até deixei aqui para vocês. O que significa hipocrisia? Fingimento, falsidade. Atores que usavam máscaras de acordo com o papel que representavam em uma peça. Nós ainda estamos de máscaras, de forma literal. Essa pandemia caiu a máscara de muitas pessoas, a gente conseguiu ver a verdadeira face delas. Eu perdi amigos, perdi emprego, mas eu estou tão feliz de ter as pessoas verdadeiramente do meu lado, de entender quem são as pessoas que você está, de entender quais são os valores que essas pessoas acreditam. E eu quero estar perto de quem pensa igual a mim. Porque quem pensa igual a mim, eu tenho certeza do fundo do meu coração que está num bom caminho. Então, eu quero essa energia perto de mim. Eu quero deixar aqui uma coisa, o seguinte. Eles aproveitaram muito com essa hipocrisia, usando clichês de comprovado cientificamente, para enganar e manipular a população. Eles aterrorizaram a população através do medo e instituíram versões na cabeça das pessoas para que as pessoas se deixassem ser manipuladas. Criaram uma hipnose coletiva e tiraram a nossa liberdade de pensamento. O maior recado que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte: essa foto é de uma UTI Covid nessa época. Não peguei o Covid lá, viu? Peguei o Covid 7 meses depois, tratando o paciente todo dia. Qual foi o meu maior propósito? Por que eu saí da minha casa, larguei minha filha de 4 meses, eu tirei o peito dela para eu ir viajar? Eu queria salvar elas. Eu achei que naquele momento, a ideia mais inteligente era o enfrentamento. Ninguém poderia fazer por mim e tratá-los melhor do que eu mesma. Então, eu era a pessoa mais especializada naquele momento para fazer. O meu propósito foi a minha família. E com tudo que aconteceu dentro desse Covid, com todos os memes que eu virei, com todos os insultos que eu levei, com toda a perseguição da esquerda que eu levei, e acreditem, eles fizeram da minha vida um inferno. Tá? Ainda fazem. Eu acredito, até falei com o pessoal hoje, falei, eles vão embora e eu vou ficar aqui meio sozinha. Eles vão me destruir esse próximo mês aí.
Eu sei que eu não estou sozinha. Eu sei que eu não estou sozinha. E o recado que eu quero deixar para vocês foi o seguinte. Quando eu fui lá, eu achava que era pela saúde da minha família. Eu fui buscar melhorar a saúde da minha família. Eu fui buscar salvar a minha família. E eu percebi que não era a saúde dela só que estava em jogo. É a liberdade, os valores, as crenças, o amor. Eu percebi que pelo dinheiro, pela questão econômica e por tudo, eles estavam destruindo as nossas famílias em nome de um propósito falando que era pela saúde. Então, eu estou aqui dizer para vocês que eu estou muito feliz de saber que eu não estou sozinha, que, apesar de tudo, eu estou muito tranquila em relação ao meio que eu escolhi, e dizer para vocês, vamos lutar, vamos nos posicionar, vamos levar a cada um uma coisa maior, porque nós vamos fazer a diferença. Muito obrigada, viu? Pessoal, parece que tem um livro maravilhoso que foi escrito por você, doutora, é? Sim, sim, E parece que sim. como é que faz para as pessoas poderem adquirir o seu livro? Isso, ó, gente, foi muito carinho, foi os bastidores de estudo, eu escrevi um livro que eu não conseguia processar meus sentimentos, foram muitas coisas intensas nesse período. E esse livro eu vou estar enviando para todo o Brasil a partir do dia 15 de março. Vou pedir para as pessoas entrarem no WhatsApp, me mandar um WhatsApp no número 34 99976 0949, ou me procurarem pelo Instagram, 34 99976 0949. Esse número está no link da minha bio do Instagram. É difícil de me achar lá. Vocês têm que digitar o nome todo e procurar minha cara. É @DRA Lorena Faria. Tá? Porque eu fico em Shadowban, vocês têm que me achar lá no fundo. Muito obrigada, viu, gente? Obrigado, doutora.